Pessoal, hoje a gente vai começar a estudar isomeria óptica. Então a gente estudou a isomeria plana, isomeria geométrica e hoje é a óptica. Então, pessoal, isso daqui é um caso de isomeria, ele é muito assim sutil. Por que acontece? A gente tem moléculas que são simétricas e moléculas que são assimétricas. É a mesma coisa de você colocar na frente do espelho uma bolinha, o reflexo dessa bolinha no espelho vai aparecer exatamente igual a bolinha. Então quer dizer que são coisas simétricas. Agora, se você colocar sua mão direita na frente do espelho, ela vai aparecer invertida, porque são coisas assimétricas. Então, existem três casos de moléculas que a gente pode falar que existe assimetria e, portanto, existe isomeria óptica. Um deles é o carbono quiral. O carbono quiral é o quê? Um carbono que só faz ligações simples e os quatro radicais dele são diferentes. Então, se a gente encontrar na molécula um carbono que só tem ligações simples e com quatro radicais diferentes, a gente fala que é um carbono quiral. Consequentemente, a gente tem uma isomeria óptica, ou seja, a molécula é assimétrica. Não existe carbono quiral insaturado, ou seja, que realiza ligação dupla e tripla. Então, aqui ó, a gente tem um caso. Ó. Se a gente olhar, esse carbono aqui do meio, a gente identifica ele com asterisco. Ele está ligado a um hidrogênio, um OH, um H3C e um carbono. Você vê que os radicais são diferentes, portanto ele acaba sendo um carbono quiral. Se a gente colocasse essa molécula na frente do espelho, a gente ia ver uma molécula invertida, que não é igual a essa daqui, portanto é uma molécula assimétrica. Então a gente tem o segundo caso, que é o que mais diferencia dos outros, que é o que? Quando a gente tem um dieno, ou seja, duas ligações duplas seguidas, e o X é diferente do Y. Então, quando isso acontece, a gente também vai acontecer a simetria. Se a gente colocasse um plano dividindo a molécula no meio, a gente ia ver que a parte de cima é diferente da parte de baixo. E no terceiro caso, a gente tem as moléculas cíclicas com isomeria cis e trans. Então, ó, se a gente pegar um plano e dividir a molécula no meio, na isomeria cis, as duas partes são iguais. Agora, se a gente fizer na trans, você vê que são invertidas. Portanto, a gente tem isomeria óptica também. E pessoal, o que acontece na isomeria óptica? Se a gente pegar uma luz polarizada, lembra? A luz ela se propaga em todas as direções. Então a gente consegue polarizar ela, ou seja, focar a oscilação da luz em uma direção só. Então, se a gente pegar essa luz polarizada e passar perto de uma molécula com isomeria óptica, a gente consegue desviar essa luz tanto um pouco para a direita quanto um pouco para a esquerda. Então, se a gente pegar uma molécula que tem isomeria óptica, a gente vai ter uma que vai desviar a luz para a direita, que a gente chama de desprogiro, e uma que vai desviar a luz para a esquerda, que a gente chama de levogiro. Então, o ângulo de desvio vai ser o mesmo. A diferença é que uma desvia para a direita e o outro vai desviar para a esquerda. Então, a molécula que desvia para a direita, a gente coloca um D na frente dela, ou D em molécula, ou um símbolo de mais. O mais usual é o D. E na que desvia para a esquerda, a gente coloca um L na frente, ou um sinal de negativo. Aqui, ó, pessoal, a gente tem um caso, o limoneno, que é a molécula que dá cheiro para o limão e para a laranja. Então, ó, o que desvia a luz para a direita é o que dá o aroma da laranja. E o que desvia para a esquerda é o que dá o aroma do limão. Então, pessoal, são moléculas idênticas praticamente. Tem o mesmo ponto de fusão, ponto de ebulição, tem a mesma fórmula química. A única diferença é que podem dar aromas e algumas características diferentes, mas como eu falei para vocês, é uma isomeria muito sutil, não tem tanta diferença que nem as outras que a gente viu lá atrás. Tudo bem?